Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Iniciando a nossa live, hoje, 19 horas, para a gente poder falar sobre a temática dos impactos da empatia na educação infantil, no ambiente escolar, como que nós, gestores escolares, profissionais da área da educação, podemos fazer a diferença da nossa profissão, de tudo aquilo que nós acreditamos ser importante e principalmente, né, com o nosso principal objetivo aqui do perfil Escola de Sucesso, compartilhar de todas as estratégias que eu, enquanto gestora escolar, utilizei dentro da minha instituição para conseguir, né, alcançar os meus objetivos. Então sejam todos muito bem-vindos. Se você está aqui com a gente, conhece algum profissional da educação, conhece gestores escolares, coordenadores, né, supervisores de escola, eu vou convidar você a enviar aqui no aviãozinho para outros profissionais que gostariam, que você acredita que gostariam de estar com a gente aqui. Essa live, ela é recheada de sentido, né, com um conteúdo que é muito importante, nós preparamos com muito carinho para vocês, e eu tenho certeza que dos objetivos principais da nossa live, a maioria deles vocês conseguirão utilizar aí dentro da escola de vocês. Então eu vou falar um pouco sobre como que eu fiz, né, para chegar até esse perfil, qual é o principal objetivo dessa nossa proposta, né, do conteúdo. Eu sou gestora escolar, sou coaching, sou pedagoga e sou educadora parental. E no ano de 2013 eu fundei a minha instituição de ensino. Sempre com a bagagem educacional, acredito que isso aconteça, né? A maioria das escolas que a gente atende nos falam, a nossa bagagem ela é muito educacional, mas nos falta estratégia de gestão, estratégia administrativa. E aí a gente acha muitas vezes que é mais fácil, né? Que seria mais fácil levar a nossa instituição, né? Ter a forma empresarial por trás de uma escola, existe uma empresa, seria muito mais fácil se nós aprendêssemos um caminho muito mais simples, muito mais seguro, com estratégias assertivas, né? Então, o meu principal objetivo com esse perfil é trazer justamente para os profissionais que nos acompanham aqui todo o passo a passo, todo o caminho, todas as estratégias que eu utilizei aqui dentro da minha instituição e que tanto me auxiliaram, né? Tanto me ajudaram e estão até hoje comigo. Então, para a gente poder fazer isso, para a gente poder bater um papo bem bacana, eu convidei, né, uma pessoa muito especial, um perfil que hoje nós estaremos com uma delas, da Midas Consultoria Escolar, que é a Carol, que eu vou chamar ela aqui agora para participar com a gente. Enquanto ela vai chegando, eu vou pedir para vocês que estão aqui irem colocando se está tudo bem com o som, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo, para a gente poder já começar então, tá? Carol. E a gente já vai dividir então aqui com ela também. Olá! Olá, Tudo tudo bom? bem? Tudo certo? E por aí? Tá tudo tranquilo, tirando a temperatura que vai e volta, né? Que não tá nem frio nem Aqui calor aqui em também. São Paulo. Aqui Tá também essa tá muito loucura. Mas quente. o ano já foi todo maluco, então não faz nem diferença, Eita, né? tá tudo certo. Carol, eu estava falando aqui para quem está com a gente sobre o meu projeto, sobre qual é a proposta do Escola de Sucesso, quem eu sou, né? Sou uma gestora escolar, estou por aqui para compartilhar da minha experiência e com muito carinho, seja muito bem-vinda, né? Fiz esse convite Obrigada. especial, nos encontramos apenas aqui no mundo virtual, mas já admiro muito o trabalho de vocês. E então te convidamos para poder fazer parte da nossa live, do nosso encontro, e eu vou pedir para que tu te apresente, então, para quem está nos assistindo. Sim, o mais bonitinho eu acho é o tu, sabe? O tu que ela fala, que é tão característico, acho tão Bem muito do sul, bonitinho. né? Bem do sul. Vamos lá. O que é a Midas, né? A Midas foi uma ideia, começou de uma ideia muito maluca minha e da Marcélia, que é a minha sócia, né? A Uhum. gente trabalhava em um colégio juntas, eu era psicóloga e na época da pandemia virei coordenadora também, e ela era diretora. E aí a gente teve que virar o ensino online do nada, né? A gente teve que virar o ensino online. Então a gente foi buscando, fazendo, e a gente viu que a gente conseguiu colocar o ensino online em um mês. Foi um mês para a gente implantar. E a gente viu que ela falou assim,
nossa, conseguimos fazer. Será que a gente não consegue Deu ensinar as certo. outras pessoas? Deu certo, tá dando até agora o ensino online no colégio. Ai, que coisa boa. Então a gente começou mais ou menos nesse sentido e a gente foi buscando. A ideia era muito consultoria para gestores para implementação do ensino online e a gente começou a ver que não fazia muito sentido para a gente só isso, sabe? Sim. E a gente começou a ver que a nossa base era muito mais a base, dar base para os professores, Sim. ensinar como fazer as ferramentas, Sim. ensinar como criar as coisas, porque a gente acredita muito na Midas que a base são eles, né? São os professores. Sem eles não acontece nada, não há gestor que faça, O né? coração da E escola, né? É a equipe. sim, é equipe. Então a gente falou assim, se a gente focasse também nisso, então começou, e hoje a gente dá cursos focada nisso, desenvolvimento, que é muito que a gente vai falar aqui, desenvolvimento profissional, para além do profissional por si, o pessoal, né? E Uhum. essa questão toda. Então a gente foi mais ou menos nesse sentido, a gente abarca essa coisa, sou eu e a Marcélia, né? Que ela é diretora ainda, eu sou psicóloga, psicopedagoga, fui coordenadora há uns 7 meses, né? Mas Uhum. a gente é muito da área da educação. Eu comecei a minha formação toda na educação. Eu fui voltada para a educação. Então, para mim, é uma coisa que é muito intrínseca minha, assim. Essa Sim. coisa de lidar com os professores, com os pais, com as famílias, né? E a Marcélia Uhum. também veio... a Marcélia fala o seguinte, ela fala que tudo que ela fazia, já fazia normalmente, eu dei uma teoria para ela por trás. Que tudo que ela A fazia, eu faço. prática ela já Então, fazia, então veio a ela já teoria e fazia. unimos. Exatamente. Que legal, que legal. Exatamente. Bacana, muito legal. Então, acredito que as nossas propostas, né, o nosso projeto, ele é muito parecido, dá esse embasamento, dá esse suporte, né, para profissionais que buscam a sua evolução, que buscam transformar a vida de outras pessoas, né, e isso é o mais bacana. Hoje à tarde, quando a gente conversava, eu ainda falei, né, que seja uma proposta, hoje na nossa live, que seja uma conversa muito tranquila, que seja algo bem natural e que a gente consiga, né, compartilhar das nossas experiências para as pessoas que estejam com a gente. Então, vamos lá. Sim. Para a gente poder começar, né? Eu vou te fazer algumas perguntas e a gente vai conversando juntas com o pessoal. Hoje, Carol, qual é o maior desafio que vocês percebem que as escolas enfrentam, né? Os gestores escolares, assim, enquanto coordenadores, qual é o maior desafio, né? Pensando, claro, esse ano foi um ano atípico, né? Mas qual é o maior desafio que vocês enxergam, assim, que está acontecendo? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, depois que a gente conversou, eu tava pensando num viés e fui para outro caminho, depois você falou. Uhum. É muito focado, eu acho, que a gente tem a ideia da educação, por exemplo, assim, professor que leva trabalho para casa, e Uhum. tá tudo bem. Então, é muito focado numa ideia, tipo assim, não me importa a pessoa, eu. E a gente acaba esquecendo, né? A pandemia veio ela só aumentou isso de uma forma maior, porque você não tinha divisão. Mas a realidade sempre foi, coordenador sempre ficava fazendo serão no colégio. E o professor de tabela tinha que ficar também, porque o líder estava lá. Então, como que ele ia embora antes? Então, Uhum. tinha muito essa questão, né? E eu acho que o maior desafio, acho que hoje é perceber que você, para além de ser um profissional de educação, você é uma pessoa. Que você precisa botar limites, sabe? Porque a gente vê Ser muito humano. isso em outras. E isso, a gente viu muito, a gente vê muito isso em outras áreas. Então, Uhum. as pessoas, empresários, sabem dividir. Olha, esse momento eu tô aqui na minha empresa, depois que eu saio, sou eu. Só que professor, às vezes, eles confundem. E coordenador também, gestor, Sim, acaba ficando muito junto, né? Então você sim. acaba esquecendo de uma parte sua, que eu acho que é muito importante, porque se você não lida com você, você acaba não conseguindo lidar com o outro, né? Jamais. Né? E eu acho que é muito assim, o gestor que faz tudo, todo momento, ele espera que as outras pessoas também façam. Ele aprende que se eu tô conseguindo, por que ele não vai conseguir também? Então tem esse pequeno Ele detalhe que eu faz acho o que está sendo outro, mais. ele acredita que o outro tem que se inspirar o tempo todo nele. Que não quer dizer que não tenha, que, né? A gente sempre Sim, fala que o professor, ele está ali e precisa se inspirar nas pessoas que estão ao seu redor, e o gestor precisa servir de inspiração. Mas nem sempre o outro vai pensar como eu penso, vai agir como eu sim. penso, né? E a gente E precisa aí, respeitar isso, né? eu acho que é muito isso. E assim, na pandemia isso ficou muito claro. Todo mundo estava Muito. trabalhando muito, muito, principalmente no início, para dar conta de fazer as aulas, para fazer tudo. Agora meio que já acostumou. Mas ainda assim existe uma sobrecarga muito grande na educação, né? Sim. Ter que dar conta. Tanto que uma das coisas que eu mais vejo desafiador e via quando eu estava fazendo faculdade ainda,
que é a questão do professor ter que levar as provas para casa para corrigir. É, tipo assim, você pensa sempre no ciclo da aula, tipo como se fossem 8 horas que ele tá dando aula, mas ninguém separa o tempo para ele corrigir a prova, para ele montar Tem alguma todo um coisa. Então, processo, né? sim, eu acho que acabam não respeitando. Eu acho que o maior desafio é enxergar o profissional como pessoa, assim, sabe? Como, olha, ele é uma pessoa, ele tá dentro da profissão, mas ele precisa de um espaço, ele precisa se sentir dentro daquele espaço como Humanizar tudo outra. isso, né? Essa relação. Isso, exatamente, exatamente. Concordo. Eu As acho. escolas que nós atendemos, eu percebo exatamente isso, né? As relações, né? Ter essa humanização, essa relação saudável, saber se colocar no lugar do outro. E aí entra justamente a nossa proposta, né? Que é os impactos da empatia no ambiente escolar. Porque se hoje o desafio está sendo esse, como que nós podemos fazer para mudar isso? Como que nós podemos fazer para que ambos se ajudem, né? Como você falou, a pandemia veio para mostrar isso. Então, todo mundo tava junto, vamos lá, vamos, né? Todo mundo vai ter que planejar em casa. Todo mundo precisou se reinventar com essa pandemia, né? E isso Sim. então serviu para a gente poder evoluir muito. E aí eu passo para nossa segunda pergunta. O que as escolas, o que vocês percebem que as escolas estão fazendo, né, para conseguir com esse desafio que é a relação, é a humanização, é entender que o professor está precisando de um ombro amigo, né, de uma ajuda. O que as escolas vocês percebem que elas estão fazendo para buscar uma solução para tudo isso? Sabe o que eu acho, Stefania? É uma coisa muito engraçada, mas ainda acho que quem é da educação ainda está muito atrás desse sentido, assim, de humanizar mesmo, de colocar. O gestor hoje, ele tem que entender que a escola não gira só porque ele é gestor. Ela gira porque Jamais. tem pessoas envolvidas, né? E eu acho que é muito o que falta, assim, de perceber isso, assim. É uma coisa que eu não enxergo tanto, que às vezes a gente consegue enxergar em poucas escolas que a gente atende, mas é muito focal. Então, assim, é muito que eu e a Marcela, a gente acredita muito, que a gente fazia muito com a equipe lá no colégio, era capacitar as pessoas a nível para além do acadêmico. Porque, assim, para estudar como faz a planilha, como faz não sei o quê, eles até já sabem, tem vários cursos, mas como ensinar, como lidar com tudo que estava acontecendo, estava muito difícil. Então, eu acho que é muito fazer isso, sabe? De ensinar, de colocar. O que eu vejo ainda poucas escolas prestando atenção. É Treinar o muito. profissional realmente para encarar a vida de frente, né? Isso, Exato. é para além do pedagógico, sabe? É ensinar como reagir quando um pai grita com você, porque os pais gritam às vezes com você no meio do negócio. E eles Praticamente não o sabem. ensinamento da inteligência emocional, né? Como que a gente capacita Sim, esse profissional para lidar com as frustrações, né? sim, e eu acho muito pesado porque, assim, esse ano inteiro se falou disso. Ai, vamos ensinar inteligência emocional nas escolas, vamos ensinar socioemocional. E teve um caso que me marcou muito no colégio esse ano. A gente estava pedindo para as professoras para fazerem, né? A gente teve que reduzir a carga de pessoal. E elas, obviamente, estavam com muita tarefa. E a gente queria que elas fizessem atividade socioemocional, porque eu não ia conseguir fazer, porque eu estava dando conta de várias tarefas. Elas Uhum. pegaram e falaram assim para mim: como que eu vou dar conta se eu não tô bem emocionalmente? Ai, a gente deu 2 passinhos para trás e falou assim: acho É melhor não. compreensível, né? Exato. Porque assim, não existe isso, que nem a gente, às vezes, quando a gente está trabalhando, quando eu estava atuando como psicóloga, eu me preparava psicologicamente para cuidar das crianças. Mas, professor, não tem, às vezes, esse embasamento, que é uma coisa que Exato. muito falta. É um Então, eu suporte, né, consigo. necessário. Sim, sim, eu acho que é muito focar nisso, assim, desse suporte, de entender que as pessoas precisam de, para além de ensinar o office, o que tem que ensinar, tem que ensinar em como vai lidar, como gerir o tempo, porque trabalhar de casa está sendo um desgaste total, que não Total. está sendo levado em consideração, né? Porque muitas das vezes as professoras estão lá, os professores estão dando aula, tá o filho chamando, como Nossa, que faz isso, né? Então, assim, eu acho que é muito aprender a lidar com isso, ensinar o professor como fazer isso, sabe? É muito que eu e a Marcela a gente foca muito, tanto como a Marcela como diretora, que ela ainda eu saí do colégio, mas a Marcela continua, quanto na Midas, a gente foca muito nisso, né? Eu muito acho que é muito, muito focado nisso. Muito bom, eu acredito muito nisso, né? Essa disponibilidade do gestor em olhar com esse olhar empático, né? E buscar as melhores soluções para que essas relações elas sejam saudáveis, né? Que a gente possa cada vez mais entender que
o coordenador, ele está ali, o gestor, como você falou, para servir de inspiração. Mas o coração de uma escola é a equipe, né? Então, se esse coração não está batendo como deveria, a gente precisa dar esse passinho para trás e conseguir buscar esse treinamento aí, disponibilizar o nosso tempo em treinar a equipe. Exato. É muito focado nisso, né? Assim, a gente pega muito essa coisa de, tipo assim, o que a nossa ideia muito é focar na questão de tudo que ensinam para gestor, porque gestor tem dinheiro para pagar muito curso, muito caro, de coach muito caro, que vai ensinar tal e tal. Mas isso nunca chega no professor. E a ideia é que, na verdade, é que agora chega. Exatamente. Não adianta nada, porque o diretor, às vezes, não é ele que vai lidar, vai fazer reunião de pai, não é ele que vai falar de nota, não é ele que vai lidar com o aluno. Ele lida uma pequena parte, né? Então, eu acho que é muito focar nessa ideia, né? E, na verdade, né, olhando agora como você falou essa situação, se o gestor entende, né, Carol, que, ok, eu estou me especializando, estou buscando curso de coaching, né, todo o meu treinamento, estou me atualizando, evoluindo muito enquanto profissional, mas se ele não transferir isso, né, não passar, não ter oportunidade com o profissional, a insegurança vai estar batendo na porta. E os profissionais inseguros, eles estão incapacitados para atuar em sala de aula, para atender aos pais, para participar de reuniões, né? Então, essa insegurança tem um efeito muito negativo. Quanto mais a gente pensa enquanto uma equipe só, seja gestores quanto professores, nós somos uma equipe total. O profissional que é gestor pode ir em busca dessa capacitação, mas ele precisa trazer isso para dentro da escola para todos que estão ali, né? Então, muito importante tudo isso. Vamos lá, então. Próxima pergunta é: como vocês acreditam, Carol, do que vocês acompanham, né, de toda a experiência de vocês, que seria uma escola ideal, né? Que vocês observam que profissionais, tanto professores quanto gestores, acreditam, não, se fosse assim, seria tranquilo de trabalhar, né? O que vocês acreditam? Ó, da minha experiência de tudo que eu tenho de escola, é muito uma visão de coordenador e de gestor mesmo em si, que ele quer aquela pessoa pronta. Ele quer o profissional pronto, que vai chegar lá, vai saber fazer tudo, vai saber lidar com o pai, do jeito que ele quer. Lidar com o pai, lidar com o aluno com transtorno, porque se não sabe lidar hoje, é um absurdo. Como você não sabe lidar? Tem isso batendo em toda porta, né? Saber fazer tudo do tempo dele, estar pronto sempre, sabe? É um profissional que está sempre lá pronto e nunca fala não. Eu acho que eles buscam isso, né? Na ideia de gestor. Tudo que o gestor tá mandando. Exatamente, ó, tô mandando, você vai fazer isso e é para fazer. E é muito, e eu acho muito, muito absurdo isso, porque assim, nem ele é dessa maneira, sabe? Ninguém é dessa maneira. E aí vem só que eles buscam isso. Né? E aí vem a empatia de pensar, poxa, mas se alguém estivesse fazendo isso comigo, que eu estou fazendo com o profissional que está aqui do meu lado, como seria, né? Então, por isso a importância da empatia. Eu acho que é muito essa ideia, sabe? De se colocar no lugar do outro, mas no sentido assim, eu já estive no lugar dele? Às vezes nem sempre esteve, mas a maioria esteve. Que normalmente o diretor estava lá entendeu? Tava lá de pedagogo antes. É tentar se colocar, é tentar fazer. Obviamente, tem situações que o líder tem que se colocar no lugar do outro, entender que nem nesse momento que a gente teve que dar 2 passinhos para trás, a gente teve que entender assim, agora não. Mas, ó, isso daqui não tem jeito, tá? Isso daqui vai ter que fazer, não vai ter muito o que fazer, gente. Porque querendo não é uma empresa, às vezes tem que... Mas tem coisas que, às vezes, o gestor, o coordenador, eles olham para o profissional, para o professor e falam assim, ó, você vai fazer porque a família mandou. E aí o professor não sabe por quê, como, onde, o que, sabe? Não tem noção. Claro para ele a importância disso, né? Isso, eu acho que é muito isso, assim, eles querem uma pessoa que só, ó, você vai fazer isso e tá bom. E é isso que vai fazer. Esse é o ideal, sabe? A ideia de escola é que a família que não cobra, que é uma família super tranquila e nunca cobra, e aí o professor tudo. Que aceita tudo e dá tudo certo, e assim, e é muito, o ideal é sempre a culpa é do professor. Eu acho que eles pensam nesse modelo, sabe? A culpa nunca é do gestor, nunca é do coisa. É sempre do professor, né? O que acaba que não é verdade, né? A gente sabe, você tem escola, não é bem assim, a gente sabe disso. Eu trabalho em escola tem mais de 7 anos, nunca vi uma coisa, trabalhei em algumas escolas, tanto pública quanto particular, e assim, são os mesmos problemas, sabe? É esperar que o professor vai fazer tudo do jeito que ele tá querendo,
e tem que estar pronto, porque é isso, porque se não tiver pronto, caça fora. Aqui dentro do colégio a gente não tem como te Não dar se encaixou na suporte. equipe, não faz parte mais da. Exatamente, E é triste isso, exatamente. né, Carol, se a gente for ver, porque na verdade, eu acredito muito que isso se encaixa naquilo que a gente fala, escola ideal versus escola real. E aí o professor, né, que estava lá em sala de aula, que idealizou a sua escola, ou seja, quem não estava em sala de aula, mas que pensou em abrir então a sua instituição, ele vem com essa idealização de que ter uma empresa é tudo mais fácil, de que, né, é um faturamento, tudo envolve essa questão de dinheiro e que não é difícil. E aí, quando ele se dá conta, né, se choca com essa realidade que a gente encontra essa escola real, ele se decepciona, né? E aí ele não consegue focar na solução que é humanizar esse trabalho, né? Ele só enxerga aquilo que ele queria, que ele desejava, mas nem tudo vai ser do jeito que ele deseja, né? Existe uma responsabilidade enquanto não só profissional, mas como pessoa, de acolher essa equipe que está ali, né? De se colocar no lugar, como você falou, de ter empatia e pensar, poxa, mas se eu fosse esse profissional, como que eu gostaria que me ensinasse, né? Que disponibilizasse o seu tempo em treinar, em me ensinar o que eu preciso fazer, em ter essa comunicação clara, né? Em falar qual é o ideal de uma família que busca a nossa instituição. Então, essa falta de comunicação também, que seja ela assertiva, a falta de estratégias, ela pode prejudicar e muito, né? Uma escola. E como eu sempre falo, tem uma frase que eu uso que fechou assim muito para mim, eu levo para a vida, é uma escola, mas por trás de uma escola existe uma empresa, né? Então nós precisamos entender sobre essa empresa e humanizar a nossa forma de levar a nossa gestão, né? Então isso é muito importante. E falando nisso, Carol, nós vamos para a próxima pergunta. Qual seria, o que vocês acreditam, né, enquanto Midas, qual seria o primeiro passo para ter uma gestão empática, né? O que um gestor precisa fazer para conseguir fazer tudo isso que a gente falou da escola ideal, né? Das perguntas, dos desafios. Qual é o primeiro passo para um gestor ter essa gestão empática? Uma das coisas que eu acho é primeiro ser empático com você. Porque que nem você falou, uma coisa que você falou assim, é olhar, porque eu idealizei uma escola. E parar para pensar que você estava errado é muito difícil. É muito difícil. Como gestor, você parar e olhar e falar assim, não era bem assim que eu estava imaginando. É falar assim, pera, o que eu tô errando? Para onde que tá indo, sabe? Onde que eu errei? Mas é ter empatia em olhar pro seu próprio erro. Porque assim, o que eu acredito é muito assim, se eu não sou empático comigo mesmo, eu não vou ser com outro. Jamais. É assim, jamais, não tem essa questão. E assim, é muito uma auto-reflexão de o que eu tô errando, o que eu posso ajudar o outro, sabe? Onde eu Porque o que posso a maioria das melhorar, né? Isso, porque a maioria das vezes não errei, e é isso mesmo porque a escola é minha. Então, assim, é muito, muito parar pra pensar assim, onde que eu tô errando? Porque se tá acontecendo alguma coisa, tá todo mundo errando. Pode ser no professor, mas tem algum erro em algum lugar. E às vezes é muito no gestor que não tá comunicando, que não tá fazendo. Então, é parar pra ser empático, sabe? E começar a prestar atenção nisso, começar a prestar atenção nas pessoas que estão ao redor. Eu vi muita escola esse ano que tava, tipo assim, literalmente se lixando pro professor, o professor se vira, Colocando porque a a culpa família em tá tudo menos cobrando. na escola, menos no gestor. Tudo na escola, exatamente. É Sim. tipo assim, tem que fazer o ensino online, tá bom, então tá. Então vocês se viram para fazer o ensino online, porque que as famílias estão cobrando, tá? Então vocês vão aprender a mexer no Zoom, tá? Vamos É fazer mais ou porque menos. tem que fazer. E vocês se viram como que vão fazer, eu não sei. Mas Sim, e às vezes, e assim, onde que eu tô errando? Nem eu sei fazer a ferramenta que eu tô pedindo para eles fazerem, sabe? Então, assim, não faz sentido, não faz muito sentido isso. É muito ter domínio do que você tá fazendo para poder passar pro outro, mas para isso você precisa ter uma empatia consigo mesma. É uma autocobrança de tenho que ser perfeito, eu tenho que ser bom, eu tenho que dar conta. É uma coisa que a gente. Eu acho que você, como é gestora, você acaba passando por isso de você ficar altas horas por conta de coisas do colégio, não se dá conta de si, né? Tem hora que você nem jantou ainda, mas são 11 horas da noite e tá lidando com as coisas. E aí você espera que o professor faça a mesma coisa. Só que você tem que ter empatia de falar assim, pera, eu tenho que comer, porque senão eu não vou dar conta, tem que dormir, eu tenho que fazer as coisas, senão não vai, sabe? É exato, muito isso, assim. Eu falo concordo. muito de empilhar pratinho, né? É, De eu tá empilhando os pratinhos.
Faz total sentido, né? A gente não dá ao outro aquilo que não tem dentro de nós mesmos, né? Dentro do nosso coração. Então, como que eu vou oferecer a empatia para o outro se eu não estou tendo um olhar empático comigo, né? De pensar o que eu preciso para me sentir bem, de respirar fundo e pensar que tá tudo bem mesmo quando eu tenho desafios e de focar em soluções, né? Não adianta ficar focando ali no desafio, focando no problema. Eu nem gosto muito dessa palavra problema, eu acabo usando sempre desafio, porque eu acho que os erros, eles são grandes oportunidades para a gente poder, sinal de alerta, onde eu posso aprender, o que eu vou fazer para melhorar. Quando eu sou gestor, por exemplo, na minha capacidade de levar a gestão da minha escola, pensar junto com a minha equipe. Olha, nós estamos passando por isso, né? Nós temos que superar isso daqui. Vamos juntos conversar, vamos ver onde cada um pode, né, melhorar nisso, buscar a melhor solução para o momento. E não apenas achar que eu sou a dona, né, entre aspas, eu sou a dona da instituição e é o meu jeito, tem que ser, as pessoas têm que acatar ordens e as pessoas têm que fazer o que eu mando. Não é bem assim, isso só vai me afastar dos profissionais, né, e no modo geral, se a gente for ver de cima, né, isso só vai prejudicar cada vez mais a empresa, né? Então, eu acredito que a empatia, ela faz muita diferença dentro de um ambiente escolar e a gente precisa primeiro ter essa empatia com nós mesmos, né? A partir do momento que ela está dentro do nosso coração, a gente começa a trazer ela dentro da instituição que a gente está, então. Ó, nós temos, então, um perfil aqui, ela disse isso aí, gestão democrática. Seja muito bem-vinda por aqui, pelo jeito, é uma diretora também, faz parte do nosso time, né? E, com certeza, eu acredito muito nisso, né? E eu acho que essa forma de trazer essa humanização de tudo é o que mais nos aproxima. Sabe uma coisa que eu vejo muito, Stefania? É assim, as pessoas confundem, né? Os gestores acabam confundindo. Ou, por exemplo, assim, tem muito gestor que ou não deixa fazer nada, vai sempre do jeito dele, ou deixa o barco correr solto, né? É achar o meio termo disso, o assim. equilíbrio, Não é né? o equilíbrio, porque assim, o professor não comanda a escola, ele não sabe, às vezes, por exemplo, tem professores, quando a gente ia fazer reunião, que eles não faziam ideia de que o pai estava xingando por trás, que a gente estava barrando o problema na frente dele, sabe? E é muito segurar, assim, cada um entender o lado do outro, e eu acho que é muito, a dificuldade da educação é essa, quem tá de professor acha que o coordenador e o diretor já tá lá para ferrar, sendo que, na verdade, a gente blinda muita coisa para não chegar neles. Teve as meninas do colégio, os professores, o que acontecia foi, elas falaram, gente, esses pais são muito difíceis, não tá dando para lidar. Eu falei, aí vocês estão vendo? Porque o problema nunca chega em vocês, sempre passa por mim, pela Marcélia, por algum lugar, mas nunca chega. Nossa, mas eles não reclamavam tanto. Eu falei, reclamava, é que não chegava em vocês. Então, assim, ter essa empatia, né? Só agora você está enxergando do outro lado, né? Do lado, né? Eu acho que é muito focar nisso. Essa questão da empatia em gestão, quando você se coloca empático, você também tem que mostrar para sua equipe que ela também precisa ser com você. Tem hora que você vai ter que mandar. Você vai ter que mandar, não tem o que fazer. Quero um projeto XX. Isso é muito difícil. Entendi. Então vamos pensar em estratégias como fazer junto, mas vai fazer. Não tem o que fazer, gente. Tem a opção de projeto. Nós vamos juntas evoluir, né? Nós vamos focar no Sim. A gente teve um caso assim, né, de uma professora, a gente fez, quando começou o ensino online, a gente fez todo um treinamento presencial, com toda a segurança para os professores, mas ela mesmo assim teve muita dificuldade. E aí a Marcela teve que voltar com ela depois, explicar para ela como fazia passo a passo de novo do Zoom, porque assim, a Marcela falou, eu entendi que você não entendeu, mas assim, eu preciso que você entenda que você tem que aprender. Tem que ser feito. Você vai ter que aprender para dar aula. E hoje ela é uma das melhores professoras que tem, mas ela era muito insegura. Eu não sei, eu não consigo. E a Marcela teve que meio que tateando com ela para poder fazer. A da Marcela, né? De pensar, ok, né? Eu me coloco no lugar dela, eu sei que ela está difícil para ela, está se sentindo insegura, ela não está sabendo fazer, mas eu vou ensiná-la, né? Então, estar ali disponível, né? Ter essa empatia, o olhar de pensar que nem todo ser humano nasce sabendo, né? Mas é a nossa disponibilidade em treinar a equipe, em focar no resultado que é a realização do projeto. Eu acho que a empatia é isso. A empatia é se colocar e falar assim, olha, não, você não sabe, então vamos aprender junto, sabe? Não é tipo assim, você se vira por aí. Sabe? Se vira. E é muito que a gente foca na Midas de ir dando capacitação para os professores, de ensinar esse tipo de coisa, porque às vezes são pequenos detalhes. Às vezes são pequenas coisas que você vai fazendo e que às vezes não dá.
Às vezes também é falta do professor entender, por exemplo, eu via muito no colégio assim, eu passava correndo no corredor e o professor queria que eu resolvesse um problema. E eu falava assim com ele, não dá. Aí, mas ninguém me escuta no colégio. Mas também você não teve a empatia de entender que eu estava passando no corredor para resolver um problema Que não e fazer. estava Então, só passeando, né? Tava fazendo um não monte de estava coisa. passeando, estava fazendo um monte de coisa. Então, é uma empatia, é uma troca. Só que o coordenador só consegue, o gestor só consegue isso se você mostra as cartas reais do que está acontecendo. Olha, gente, não dá, não vai rolar hoje, pode ser amanhã, sabe? É tipo, eu entendi o que você está me falando, você está com dificuldade. É que hoje, exatamente, hoje eu não consigo te ajudar, mas amanhã eu consigo. Pode ser? Então, é muito colocar isso, né? É focar igual na solução, né, Carol? Focar na solução que é Sim. resolver aquilo ali, mas deixar bem claro, né, como que está essa situação. Então, hoje eu não consigo, mas acalma, né, que amanhã nós vamos sim resolver juntos. Então, essa disponibilidade da gestão, eu acho que é a melhor forma e mais empática forma, né, de buscar a solução e principalmente o crescimento de ambos, né, tanto da coordenação quanto dos professores. E para a gente, então, para a próximo ponto aqui, eu estou vendo que um monte de gente está entrando, dando boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso encontro, né? As meninas da Midas. Então, hoje a Carol representando o perfil Midas, consultoria escolar. E nós estamos falando dos impactos da empatia no ambiente escolar. Eu sou gestora, a Carol psicóloga, né? E a gente traz compartilhamos as nossas experiências e principalmente as principais estratégias que nós utilizamos nas escolas para poder cada vez se aproximar mais dos resultados que a gente tanto busca. E aí, eu vou pedir para quem está aqui enviar para profissionais da educação, né? Enviar a live para pessoas que gostariam de estar com a gente. Quanto mais a gente crescer essa comunidade de gestores que buscam, né, a sua própria evolução, com certeza as relações serão muito mais saudáveis. Sou coordenadora pedagógica. Que legal! Seja muito bem-vinda por aqui. Então, o próximo ponto, Carol, é dos impactos, né? Da empatia no ambiente escolar. O que você acredita que hoje, assim, é o principal impacto? O que mais ajuda, né, dentro da escola, a partir do momento que a gente olha e pensa, né, com muita empatia? Stefana, eu acho que são várias coisas, mas uma coisa que é muito, muito São fácil muitas de mesmo. verificar, são muitas, mas eu acho que o que facilita muito é a questão da evolução. Todo mundo evolui, sabe? Não existe, todo mundo evolui. O professor evolui, a gestão evolui, as famílias que estão envolvidas evoluem, porque elas percebem, os alunos evoluem porque o professor acaba ficando motivado, ele quer fazer as coisas, ele quer se espelhar, Exato. ele quer fazer, quer mostrar. Então, isso reflete em tudo, porque se você for olhar, escolas, às vezes tem escola gigante, mas que não olha nada para o professor. É uma escola de fazer dinheiro, sabe? É uma escola de fazer Exato. dinheiro, é só para, É uma né? É empresa que está só. ali, né? Que não está preocupada com o ser humano, está apenas trazendo, né, crianças para dentro da escola e pensando somente na questão financeira, né? Eu também já vi muitas Sim, histórias. é. E é muito triste, porque assim, você percebe que são professores frustrados, às vezes, que ficam fazendo, cumpre tabela de material, sabe? E aí, às vezes, paga caro e não consegue. Teve até uma das minhas, quando eu estava de coordenadora, as meninas falaram assim, ai, mas a apostila. Eu falei, gente, esquece a apostila. Vocês estão entendendo que a gente está no meio de uma pandemia, que a gente está tentando dar o máximo de si? Esquece um pouco, vamos ver o que as crianças estão com dificuldade. Aí elas falaram, Exato. né, é olhar. Só que se você tá apelo só sem uma noção de empatia, se o gestor não tem empatia, ele não vai ter por ninguém. Ele não vai ter pelas crianças, ele não vai ter pelas famílias. É muito isso. Quando a gente focava muito lá no colégio, dessa questão das famílias, de ser empático, de adaptar, de mexer, de conversar, de ligar. E às vezes a gente viu várias escolas durante a pandemia que não estavam fazendo isso. Era, se você quiser, você dá conta, se não, você muda para outra escola. E é isso, sabe? E assim, não faz Não muito tinha sentido. empatia de nenhuma parte, né? De pensar, Não, como porque a você gente. falou, do que as famílias estão passando, como está sendo para as Sim, crianças, né? Isso é uma coisa que aqui na escola, aqui na Educare, eu falei muito sobre isso quando, né, estava ali na função da pandemia e tudo. Eu falei muito sobre, eu disse para os pais, assim, mandei recados no aplicativo, conversei com a equipe, eu disse, se as famílias estão esperando, né, que venham trabalhos o tempo todo, durante a semana, todos os dias,
elas não vão receber isso, porque a Educare não é dessa forma que a gente apresenta o ensino. Então, muito antes de pensar em cumprir uma apostila, né, em trazer o ensino simplesmente por apresentar, por pensar que nós estamos cumprindo com aquilo que as famílias esperam por ser uma escola particular, né, isso não vai acontecer, porque eu estou pensando na criança, nesse ser humano que está ali, numa nova realidade, que teve que se adaptar também à família, né? Então, nós sempre tivemos esse olhar empático, desde a gestão da escola, de também pensar no profissional que estava ali em casa, que estava passando e precisando se reinventar, né? Com a sua família também, que teve toda a mudança. E a criança que estava em casa, como que ela ia receber essas atividades, como que seriam as experiências dela para aprender. E, num modo geral, toda a família da nossa escola, né, precisou ter essa empatia e ambos se ajudarem, né? Pensando sempre no nosso objetivo principal, que era todo mundo se manter, né, emocionalmente saudável, porque foram momentos muito desafiadores. Então, a empatia, ela sempre fez parte do nosso processo de ensino, né, da nossa forma de trazer o ensino para as nossas crianças e nas nossas relações também, né? Então, se hoje eu posso... Sim, é visível, né? É visível quando a escola foca nisso, né? É muito claro quando a escola foca nisso, porque fica claro quando você vai conversar com a família, você já tem uma base de olhar e falar assim, pai, eu tive famílias que eu tive que falar. Eu falei, esquece a apostila, pai, deixa a apostila, a gente se vira depois, vamos minimizar o outro Eu também problema? falei Então, isso, sim. entende? É muito isso, assim, e só que é uma cadeia, né? Então, se não faz com o professor não vai fazer com o aluno. Com É meio que... certeza. né, eu acho que é muito igual criança. Criança faz igual a gente faz. Professor faz muito que coordenador e gestor faz. Não tem como fugir disso. Porque ele fica minado, né? Se você não tem essa questão da empatia, ele vai ficando minado. Então, ele vai desmotivando. Né? A empatia, ela gera motivação. Não tem o que falar. Então, se ele não vai se motivando, se ele tenta sempre inovar e a gestão corta porque vai ter custo ou vai ter algum problema envolvido, ele vai ficando minado. E aí não tem Às vezes motivação o que professor vem com aguente. aquela ideia, né? Achando que a ideia nossa é top. Aí chega lá na gestão, corta. Não, isso aqui a gente não vai fazer. Poxa, primeiro que ele não vai nem ter outras ideias, não vai ter nem vontade de chegar lá na gestão e falar, né? Aí vai ser cobrado porque não traz ideia também. Então, se Isso. você olha, né, com esse olhar diferente realmente para o profissional que está ali tentando buscar essa inovação, que está fazendo parte, né, buscando crescimento também enquanto profissional e pensando na escola toda, tudo começa a mudar, né? Então, por isso que a empatia, ela é transformadora dentro do ambiente escolar, não só no ambiente escolar, né, Carol, como a gente vinha falando, eu acredito que para todas as relações, mas como o nosso trabalho ele é focado para instituições de ensino, com certeza é um dos maiores motivos, né, para a gente poder se orgulhar da gestão que a gente traz. Então, eu acredito muito nessa forma de trazer a gestão de uma forma muito empática. Além de mudar as nossas relações com a equipe, nós também oportunizamos essa relação saudável com as famílias, com as crianças, né? E a gente trabalha com o ser humano. Então, a gente precisa ter empatia, né? Se nós queremos formar verdadeiros cidadãos na nossa escola, o primeiro passo é ter empatia pelo ser humano, né? É o amor, a empatia, é o respeito. Então, isso é muito, muito, muito importante. E para a gente poder encerrar, então, o último ponto que eu coloquei aqui é o autocuidado, né? Porque a gente precisa, como a gente falou ali no outro ponto, falando de trazer a empatia para o ambiente escolar, a gente precisa olhar com empatia para a gente. Então, tendo ações de autocuidado comigo mesmo, né? Pensando que eu preciso nutrir o meu tanque emocional, que eu, enquanto gestor, eu preciso estar bem para poder liderar a minha equipe, porque eu sou inspiração, né? Então, como que eu vou cobrar do outro aquilo que eu não faço? Como que eu vou querer que o meu profissional que está ali comigo, as professoras, se controlem se eu não me controlo, né? E falando em autocontrole, você é psicóloga, sabe mais que eu, o nosso controle emocional, o nosso equilíbrio vem da gasolina que a gente coloca no nosso tanque emocional. Então, se eu não tenho gasolina, se eu não estou tendo cuidado comigo mesma, de onde eu vou tirar esta força para conseguir me controlar, para conseguir ter equilíbrio, como você falou ali antes, né? Ou, às vezes, é o extremo, é o profissional ali, gestor, que não deixa o profissional fazer nada, né? O professor, ou aquele que larga de mão e deixa fazer tudo. Mas os extremos, eles não funcionam. Então, nosso equilíbrio, ele vem, né, do autocuidado que nós, gestores, temos com nós mesmos, né?
E pensando nisso, eu vou ler para a gente poder encerrar uma cartinha, não sei se você conhece, da disciplina positiva, que fala sobre a Sim. importância do autocuidado, que é cuidar de si mesmo é o melhor presente que você pode dar para as pessoas que você ama, né? Então, número 1, eu vou pedir para quem está aqui com a gente agora, pode até anotar, né? Porque é muito importante, é um conteúdo riquíssimo. O número 1, faça uma lista de coisas que você gosta de fazer e que alimentam o seu coração, o seu corpo, a sua mente, a sua alma, né? Coloque de forma muito clara num papel, liste tudo aquilo que é importante para você. O número 2, organize a sua agenda e reserve um tempo para si mesmo todos os dias, né? Porque às vezes a gente acha, né, Carol? Hoje eu fiz alguma coisa que eu gostava, agora deixa, faço só semana que vem. Não é assim, né? Eu preciso de cuidado. É muito isso, eu acho que muito válido, porque assim, a gente se viu muito imerso, né? E aí teve que olhar para si e falar assim, não, pera, tá faltando alguma coisa. Eu sempre falo com os professores, falei, gente, quando a gente foi dar a capacitação sobre cuidado, essa questão de home office, eu falei, achem uma coisa que vocês gostam para fazer, nem que seja tomar um café em paz, Exato. 10 minutos, sabe? Eu Colocando bato muito nessa gasolina, tecla. né? Sim, faz uma coisa por você, que nem às vezes eu falo com a Marcela, que o meu é ver série, né? Então, mesmo que for na hora do almoço, alguma coisinha, eu vou ver uma série, porque é uma coisa que me dá uma recarregada, porque Com senão você não dá certeza. conta, né? É Não um lugar dá. empático para você também, né? É nutrir o seu tanque Sim. emocional, colocar essa gasolina. O número 3 é deixe de lado toda a culpa de dedicar um tempo para si mesmo, porque às vezes a gente se sente culpada, né? Eu tô priorizando isso, deixei de fazer tal coisa, mas isso é muito importante. Então deixe de lado essa culpa. Foca no positivo, foca na solução que você está encontrando, que é cuidar de você mesmo, né? Para dedicar tempo para estar com as pessoas que aumentam a sua energia, a sua alegria. Então, se existem pessoas, né, seja da sua família, sejam pessoas do seu círculo de amizades, né, pessoas que você gosta de estar por perto, priorize esses momentos, porque dessa forma você vai estar cuidando do seu emocional também. Número 4, tenha um diário de gratidão, né? Isso nos aproxima de tantas energias positivas e fazem essas energias estarem ao nosso lado, né? Então, a gratidão, ela é muito transformadora. O número 5, peça ajuda quando você precisar. Afinal, não está pedindo nada do que ficaria feliz em dar. Dê aos outros a oportunidade de ajudarem você. Essa é muito importante, né, Carol? Porque às vezes os gestores, eles acham que eles sabem tudo, né? O profissional que está ali, o coordenador de uma escola, eles acham, não, eu já estou nesse cargo aqui, eu sou o que estou vendo a visão de cima, né? Eu não preciso de ajuda. Até porque acham que dessa forma talvez vão desmotivar os professores. Isso, mas você sabe que também, eu acho que também é muito culpa dos gestores. A Marcela, a gente uma vez conversou sobre isso, assim, tá falando por que a gente não tem tanto apoio para coordenador, né? A gente tem pouco apoio para coordenador, tem muita coisa para ajudar o professor e pouco coordenador. Aí a Marcela falou assim, porque a gente acredita que o coordenador já está pronto. Ele tem que estar pronto. Então, assim, o gestor também tem que parar e olhar, ser empático com o próprio coordenador. De dar conta e falar assim, pera, né? Vamos olhar com calma, porque às vezes você só fica colocando carga, e coloca, e resolve, e não presta. E vai colocando, e vai colocando. Ele é coordenador, ele tem que se virar para dar conta. Só que, e aí, quando o coordenador pira, porque na verdade o que tem acontecido em muitos locais de escola pública particular é que tá dando pane em todo mundo. Saúde mental tá virando um caso problemático. Exato. E é muito isso, assim, pede ajuda. O coordenador, ele não foi ensinado a pedir ajuda, sabe? Olha, preciso disso. Quando eu comecei com a Marcela 2 anos atrás, a gente era um grupo de, acho que eram 3 coordenadoras e eu. E eu tive que falar com as meninas. Falei, vocês precisam parar e focar um pouco em vocês, gente. O colégio vai existir quando vocês também não estão trabalhando. E a gente teve que ir fazendo isso, porque você tem que ensinar para essas pessoas, porque foi tão ensinado para eles que eles têm que dar conta de tudo, que na hora que você fala assim, pera, dá uma pausa e volta, porque não vai dar conta e tá tudo. Respira. É muito isso, pede ajuda, sabe? É muito, muito tomar cuidado com isso também, eu acho, da parte Sentido, da né? coordenação. Ó, a Mônica falou que perfeita colocação. Que bom, Mônica. Eu fico muito feliz, acredito que a Carol também, né, que esteja fazendo sentido Sim. para vocês, porque da minha experiência enquanto gestora, né, nesses 8 anos de gestão e mais 3 anos de escola, eu percebo que é um dos pilares, assim, para a gente poder trazer cada vez mais, né, a nossa realidade de uma forma empática e principalmente muito mais feliz, né? Isso que a gente procura. Outro ponto
E o último, sorria e aprenda com os seus erros. Outro grande presente para si mesmo e para os outros. A gente falou sobre isso aqui na live hoje, né? Os erros, eles são muitas oportunidades para a gente poder crescer. Então, não fique o tempo todo se culpando, não fique achando que você está sendo vulnerável a chegar no profissional e assumir o seu erro, né? Ah, então vão achar que eu estou despreparada aqui na gestão. Não, todo ser humano erra, mas olhe para esse erro de uma forma diferente e busque junto com a sua equipe, busca cada vez mais a sua evolução, né? Porque é através de um desafio que a gente evolui muito, né? Então, quando a gente começa a mudar essa nossa forma de enxergar os nossos desafios como empresários, né? Como gestores, como apoio também para os profissionais, a gente começa a dar a nós mesmos grandes oportunidades para a gente crescer, né? E aí, juntos, a gente inspirando também a equipe para crescer junto ao nosso lado, né? Eu acho que é se cobrar menos, né? A gente, principalmente nesse ano, a gente já tinha que vir aprendendo um pouco disso. Eu até falo, acho que eu falei em algum vídeo, que a educação está um pouquinho atrás nesse sentido de inteligência emocional, de estar pegando muita coisa assim, agora que a gente está falando sobre o assunto, sendo que empresas grandes já estavam trabalhando isso há muito tempo, né? E de outros ramos. Então a gente está um pouquinho atrasado nesse sentido. A pandemia veio só para dar nós precisamos, né, Carol? Porque nós estamos lidando com o ser humano, né? As crianças. Não, a gente forma vidas, né? A gente forma ser humano. Tudo que a gente precisa é saber lidar com as emoções, senão a gente não vai ensinar nada para ninguém, né? Muito cuidado com isso. Exato. Sim. Eu acredito muito nisso e eu também disponibilizo muito do meu tempo, assim, em treinar a minha equipe, em entender que são seres humanos, né? E que se eu não estou bem, a minha equipe não vai estar bem, as crianças não vão estar bem aqui na nossa instituição. Então, faz parte de uma cadeia, a gente sabe ali, tudo é um ciclo, né? A gente precisa entender sobre isso, a gente precisa dar essa oportunidade, buscar sempre as melhores soluções, né? E ter empatia nos nossos ambientes, aqui onde a gente está, nas nossas instituições. Então, o mais importante, eu acho que os grandes impactos que hoje a empatia traz, essa forma de olhar diferente para todas as relações que estão dentro de uma escola, né? É principalmente humanizar tudo isso, né? A escola ganha muito com isso, todos que estão ali, todas as pessoas que fazem parte, né? E como diz o nosso perfil Escola de Sucesso, com certeza a escola terá muito sucesso a partir do momento que entender que isso é a base, né? É o pilar para a gente poder ter uma instituição de sucesso. Então, eu agradeço de coração a tua participação aqui, né? Por ter aceitado o nosso convite. Espero que outros momentos a gente possa também trazer mais, né? Oportunidades também para quem nos acompanha, compartilhar mais das nossas experiências, o quanto esses momentos são ricos para todos nós, quanto a gente evolui. Sim. Né? E eu espero que você tenha gostado, que o pessoal que está nos assistindo também, que tenha feito sentido principalmente, né? E de coração que a gente possa se encontrar mais vezes. Obrigada a você pelo convite. A Marcela ficou muito feliz mesmo de participar. A gente gosta desse tema, é um tema que a gente bastante, por causa, mesmo pela minha formação, né? Eu adoro falar sobre essas coisas, tá? Então a gente agradece mesmo. Obrigada, Stefania. Obrigada. Eu vou deixar a live salva, depois a gente compartilha. Quem não assistiu vai ter a oportunidade de assistir também, tá bom? Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau.